Boa tarde, Paulo Catarino. Muito obrigado por ter aceitado o convite para participar neste freerunning. O Paulo participou nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988. Foi vice-campeão europeu de corta-mato por equipas em Limoges. Foi várias vezes também campeão europeu de estrada por equipas. Foi medalha de bronze nos Campeonatos da Europa da Maratona em Budapeste, por equipas também. Venceu maratonas, nomeadamente a Maratona de Macau, a Maratona de Bordeaux, foi segundo classificado na meia maratona de Paris, além de ter, obviamente, vencido inúmeras provas de estrada, 10 km e outras distâncias. Representou clubes como o Futebol Clube do Porto, o Sport Lisboa e Benfica, o Maratona Clube de Portugal. De todos estes êxitos, de todas estas provas que venceu, ou que ficou bem classificado, ou para as quais foi apurado, qual é a prova que recorda, ou o resultado que recorda com mais nostalgia? É tentar, fazer os mínimos para os Jogos Olímpicos, que é o topo da cereja em cima do bolo, e participar, que uma coisa é estar a ver em casa, outra coisa é participar nos Jogos Olímpicos, não é? Isso é um trabalho de anos, de 20 anos mais ou menos, para se conseguir chegar lá. Falhou uma segunda participação nos Jogos Olímpicos por 4 segundos. Exatamente, foi na altura, por acaso vinha de Lisboa de uma prova de estrada e por caminho, nas notícias, estava a dar que o Domingos Castro tinha feito melhor do que eu, portanto depois comparei o meu tempo com o dele, 4 segundos melhor e fiquei de fora. Porquê? Porque uma pessoa pode ter mínimas, só podem participar 3 atletas por prova. Portanto, ou seja, eu era o quarto e já não... Já não foi selecionado. Paulo, como é que o atletismo surge na sua vida? Professor, muito simples. Entretanto, eu andava ali numa escola muito próxima da minha casa e ia jogar futebol, que eu gostava de jogar futebol, não tinha muita habilidade para o futebol, e havia ali um grupo de amigos conhecidos que até andavam na escola comigo, que andavam lá a correr num clube que era Sporting com Matosinhos. E pronto, fui lá falar com o treinador e surgiu essa oportunidade de eu poder começar a fazer lá uns treinos na escola, e foi daí que começou o meu atletismo. Começou a correr, como disse, no Sporting Clube de Matosinhos, mas como disse também, passou pelo Futebol Clube do Porto, pelo Benfica, pelo Maratona. O Futebol Clube do Porto faz falta ao atletismo em Portugal? O Futebol Clube do Porto, na altura, eu tive de 78 a 88 no Futebol Clube do Porto, nós tínhamos das melhores equipas de fundo, ou seja, tinha o Regalo, tinha o António Pinto, o Joaquim Silva, que depois mostraram-se que eram os melhores atletas até a nível nacional, e se houvesse continuidade desses mesmos atletas lá, nós poderíamos até ser comparar a um Sporting ou até mesmo a um Benfica. E faz falta então, faz falta. Neste momento, o Porto ter uma secção de atletismo? Eu penso que para o ano irá ter uma secção de atletismo, por aquilo que eu vou ouvindo aí, acho que faz muito bem e é importante. Pertence, no fundo, a uma geração de ouro do fundo e do meio fundo em Portugal, com resultados absolutamente fantásticos, tendo em consideração o tamanho do país e o recrutamento que um país pequeno, com 10 milhões de habitantes, consegue fazer, que não tinha grandes condições. O que é que faz falta neste momento para o nosso fundo e o meio fundo tenham uma expressão idêntica àquilo que acontecia no passado? Na minha opinião, já falei com um ou outro, até Presidente da Federação na altura, o professor Fernando Mota, é que os clubes populares, na minha altura havia muitos clubes populares. Entretanto, dali havia 20, 30, 40 atletas e havia sempre um que se aparecia com alguma qualidade. E esses clubes acabaram. Por isso, clubes grandes com formação têm poucos. O que é que acontece? Nós estamos com uma dificuldade em conseguir fundistas. Na minha opinião, os bons fundistas que ainda existem nas camadas jovens era começá-los a apoiar. Ou seja, a partir dos iniciados, segundo ano, a Federação ter tipo, um apoio, uns estágios, provas no estrangeiro, é isso que nos falta. E porque é assim, quando eles não têm condições para correr, não é? Que é o caso, para ter uma ideia, os que acabam o 12º ano ou vão estudar ou vão trabalhar. A Federação devia apoiar mais esse tipo de pessoas, mais estágios, mesmo até em termos das associações, fazer alguns estágios aí de forma a poder concentrar os atletas. E eu acho que daqui a 10 anos nós conseguimos ter ali um bom grupo de atletas, porque nós temos até na formação bons atletas. O que nos falta é dar o resto, o apoio. Participou nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988. Como é que foi essa experiência? Como é que foi esse viver na aldeia olímpica, participar nas provas? É assim, é uma coisa fora do normal, não é? Só que eu tive azar porque nós fomos um mês antes. A alimentação não era a melhor, não é? Eu estive doente e acabei por desistir lá nos Jogos. Mas é completamente diferente de viver numa aldeia olímpica, ali com os melhores atletas do mundo, é uma experiência fora de série, não é? Uma coisa que me marcou para toda a vida. Seul também marcou para toda a vida o atletismo português, com a vitória da Rosa Mota na maratona. Viu essa chegada?
Vi, eu estava nesses jogos Como é que e foi acompanhei, como é que foi o uma momento? festa, e recordo-me na altura, o ministro, esquece-me agora o nome, que até eles andaram a comprar uns copinhos de plástico era para abrir umas garrafas de champanhe para festejar a vitória da Rosa Mota. Ele tinha ido ao controle antidoping e estávamos lá na aldeia olímpica à espera que ele chegasse. Foi fantástico. É o único português recordista do mundo dos 10 km na categoria de veteranos e continua a correr ou o atletismo é passado completamente? Não, continuo a correr, não muito como eu queria, porque tenho um grupo de atletas que é o Leixões e ocupa muito tempo, depois também trabalho na empresa municipal que tem muitas instalações que sou responsável e tenho alguma dificuldade em poder fazer mais alguns treinos, mas gosto de correr muito. Participou ainda há poucos anos, não sei se fez a prova toda ou se fez apenas a preparação numa maratona de Londres. Sim, com o empresário Mário Ferreira, sim, foi em 2010. Concluiu a prova também? Sim, concluímos a prova com o Mário Ferreira e corremos 4 horas e 26, mas pronto, o objetivo era chegar ao fim, mas 4 horas e 26 já não foi muito mal para quem não corria, não é? Já, para o Mário, que uma pessoa com 90 kg já foi um grande feito. Foi 3 vezes lebre na Maratona de Londres, não é? Julgo que até algumas delas com o António Pinto, não é? Em que o António Pinto fez o recorde, conseguiu o recorde da Europa na Maratona de Londres. Também foi lebre na Ásia, na Maratona de Tóquio e numa maratona na Coreia. Nunca lhe apeteceu continuar a correr e concluir a maratona? Há uma história, foi na Coreia, fui eu e o Carlos Monteiro fazer de lebre, nós tínhamos... Carlos Monteiro, que já foi também nosso convidado. Sim, o Carlos, de quem sou amigo, fomos fazer de lebre e só que nós tínhamos um tempo de passagem, só que os atletas não se aproximavam das lebres. E não havia ali alguém que nos dissesse tenham calma porque as lebres é para os levar. Nós chegámos a ter, aos 30 km, tínhamos 2 minutos de avanço. Só que nós não íamos ganhar mais dinheiro do que o que nos iam pagar, não é, de fazer de lebre, e chegando aos 30 km parámos. Podiam ter ganho a maratona. Sim, só que não recebemos o prémio, ou seja, ganhássemos ou não ganhássemos, o prémio era o mesmo. Portanto, não valia a pena aquele sacrifício de mais 12 km para terminar. Pois. Foi vencedor também de uma prova inédita entre Glasgow e Londres, a 358 km em várias etapas. Como é que foi essa experiência? Isto foi uma coisa engraçada. Eu estava tipo aí 6 meses, 7 meses com uma dor no joelho e ia ser operado. Entretanto, surgiu esta oportunidade de ir lá correr, mas eu ia treinando, não treinava muito, mas ia fazendo alguns treinos. E dava-me um cachê que até era aceitável. E então o empresário disse, mas então vai lá, fazes 2 etapas, encostas e pronto, vais embora para Portugal e depois és operado. Pronto. O que é certo, eu ao 4º dia, na primeira etapa fui 8º, mas tinha um nível fantástico, tinha campeões olímpicos, campeões do mundo, tinha lá africanos, muitos africanos. Ao 4º dia, 5º dia, ao 6º dia, 7º dia, a descer as escadas do hotel, deixou-me doer os joelhos, que andei meses com aquilo. Passei a ser camisola amarela a partir do 7º dia. A partir do 7º dia até à 20ª etapa, da 7ª etapa à 20ª etapa, fui camisola amarela e ganhei a volta a essa prova Glasgow-Londres. Mas era uma prova muito exigente. Para a qual nem ia com a ideia de fazer as etapas todas? Exatamente. Penso que também não há preparação para aquilo, porque ninguém sabia como era aquilo, como é que se ia correr. E depois havia, tal e qual como ciclismo, havia a prova, como é que se diz, por etapas, depois havia classificação individual, depois coletiva e havia de montanha. Portanto, depois havia atletas que corriam só para a montanha, havia atletas que corriam só para as etapas, depois havia atletas que corriam para a geral. E eu fui na geral, portanto, primeiro, fui terceiro na montanha e fui segundo na classificação por pontos, porque não posso, portanto, não podia estar com a camisola amarela e com a camisola verde, que era dos pontos. Muito bem. É diretor e treinador de atletismo no Leixões Sport Clube. Como é que está o atletismo aqui a norte? Aqui a norte, falando do meu clube, tenho 23 atletas, sou um dos treinadores e responsável da secção. Tenho a minha filha, que também é licenciada em Educação Física, também é treinadora. Tenho o professor Filipe, que também é treinador. E tenho ali um grupo de fundistas. A família está toda envolvida no atletismo? A Francisca, sim, o meu filho era mais handball, mas também é licenciado em Educação Física. Não é correr, não era com ele. No atletismo, pronto, tenho um atleta que se evidencia, que é o André Barbosa, que já foi 11 vezes campeão nacional, tanto pista coberta ao ar livre e corta-mato curto e corta-mato longo. Portanto, é um atleta, tem a terceira melhor marca de sempre em 3.000 metros, pista coberta. E
E pronto, já fez, tem 11 títulos nacionais, tem 3 representações nos campeonatos da Europa em Israel, 2 em Israel nos juvenis e em Israel no ano seguinte como júnior, que foi na mesma pista, e na Bélgica nos campeonatos da Europa de corta-mata. O que é que o treinador sonha para o André? É assim, agora as coisas são muito diferentes da altura que eu corria. O que é que eu sonho? Os resultados que ele vai tendo, não é? Ao contrário daquilo que nós fazíamos, nós treinávamos demasiado. Eu hoje, se fosse atleta, treinava muito menos do que treinava. O André treina pouco, ao contrário de muita gente pode pensar que ele treina muito pouco e tem tido bons resultados. E é isso que nos está a fazer com que ele para o ano vai ser sub-23 e este ano ainda temos o campeonato nacional em Viana, dia 24 e 25, creio eu que seja, de julho, e tem como objetivo os campeonatos do mundo que é no Peru. Tem que fazer 14,8 e ele tem 14,30 do ano passado, que eram os mínimos, que era 14,35 aos 5.000. Por acaso vamos participar na Gold Gala Fernanda Ribeiro, para ver se... O treinador Paulo Catarino tem os mesmos objetivos que o corredor Paulo Catarino, de chegar um dia a ter atletas nos Jogos Olímpicos? É assim, eu espero que com o André, porque para se formar um atleta normalmente são precisos 10 anos. Eu só tenho 5, não é? Ainda tenho muitos anos pela frente. Portanto, ele está no bom caminho. Não só ele, tenho outro, um Helder, tenho um Afonso, tenho outro. Porque o André, quando me chegou às mãos, eu olhava para aquilo, confesso que era mais um, não era? Que andava por ali. E na primeira prova começámos a treinar pouco, um mês e tal, fomos a um corta-mato de preparação e ele ganhou logo, uma destacada. E é um atleta que faz a diferença, ele parte e vai para a frente, não tem medo de nada. No outro dia fomos a um corta-mato a Setúbal e ele lá com o Edson Barros, estamos a falar com o Edson Barros, se não é o melhor atleta português, será um dos melhores. E ele partiu como júnior, foi para a frente, andou 3 voltas, 2 voltas à frente do Edson Barros. Portanto, é assim um atleta destemido, não tem medo, vai sem medo, treina sozinho, não tem problema algum. É fantástico. Paulo, muito obrigado pela sua participação e pela sua disponibilidade para este Freirane em especial. Sim. E obviamente... Eu queria agradecer, antes de mais, ao professor do convite que me fez e agradecer também outra coisa que as pessoas às vezes esquecem. No momento de confinamento, Lousada e o professor António Augusto abriram-nos a pista com algumas limitações, mas era a única pista no país que podíamos fazer provas. E estou muito agradecido, e acho que todos os colegas do atletismo também devem estar, de nos deixar vir aqui fazer as competições, porque tudo fechado era impossível. E dar os parabéns às instalações que aqui Lousada tem, que são fantásticas. Muito obrigado, mais uma vez, os nossos agradecimentos e muitas felicidades. Obrigado. Agora para as funções de treinador. Muito obrigado. Muito obrigado.